Tema de hoje: o meu socorro vem do Senhor. E é interessante que quando a gente lê este salmo, existem momentos nas nossas vidas que parece não haver solução. Quantas pessoas eu tenho conversado ultimamente, e essas pessoas, algumas estão na igreja, servindo a Deus, não só aqui, mas em outras. Existem outras que desistiram, desanimaram, porque fala-se de Deus, que Deus socorre, que Deus cura, que Deus liberta, e parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não está ouvindo nada. Então, baseado nisso, eu quero estudar com os irmãos sobre um salmo muito conhecido. Vamos ler juntos, você que trouxe a sua Bíblia, o Salmo 121. Um salmo de Davi, onde ele expressa algumas coisas importantes de seu relacionamento com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 121, a partir do versículo 1. Em algumas versões mais antigas, eleva os olhos para os montes. A versão que nós usamos, NVI, diz: levanta os olhos para os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Amém? Achamos aí? Amém. Versículo 2: o meu socorro, disse Davi, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 3: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Aleluia por isso, né? Versículo 4: sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Versículo 5: o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Versículo 6: de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Versículo 7: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. E por último, 8: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia. É interessante, esse salmo de Davi aqui, é interessante quando ele escreve sobre isso. Naquela época, segundo alguns historiadores, naquela época havia uma crença. Que crença era esta? Que para algumas pessoas, alguns vilarejos, cidades, algumas pessoas daquela época, elas tinham os montes como deuses, ou elas achavam que os deuses moravam nos montes. E algumas dessas pessoas acreditavam até que Deus era um monte. Como Davi tinha um relacionamento com Deus muito profundo, ele, sabedor disso, nos seus momentos de dificuldade, que todos nós temos momentos de dificuldade nas nossas vidas, aqui falando de Davi, no momento de dificuldade dele, por conhecer toda essa história que se contava na época lá, ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, as pessoas levavam ou elevavam os olhos aos montes pedindo socorro. Ele falava assim: eu elevo os olhos para os montes, mas o meu socorro vem de Deus, o Deus que fez os montes. Ou seja, nesse sentido, o salmista Davi, ele está olhando para os montes, mas ele sabe que Deus está sentado acima dos montes, num trono de glória. Ele sabe que aquele que criou os montes, criou os mares, criou todas as coisas, é o Deus da vida dele.
É o Deus que o protege, é o Deus que o capacita. E é interessante que, se você fizer uma comparação com as nossas vidas hoje, existem alguns pregadores até que já falaram sobre isso. Tem pessoas que elas enxergam os seus problemas como grandes montes, né? Ou seja, são intransponíveis, são difíceis de derrubar o monte porque ele é muito grande. O problema que eu estou vivendo é um problema muito grande. A dificuldade que eu estou vivendo é uma dificuldade muito grande. A enfermidade que assola a vida das pessoas, para essas pessoas, é um monte muito grande, é um problema muito grande. E até como aqueles 12 espias, dos 12 que foram espiar a terra, 10 voltaram. E para eles enxergaram como se fosse um monte, aquele lugar. O lugar é bom, o lugar é abençoado. Deus falou realmente aquele lugar ali, as frutas que tem lá, o local em si é muito abençoado. Só que, conforme Números 13:33, acompanha aqui no telão, eles disseram assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Ou seja, eles foram, eles viram, eles acharam um lugar maravilhoso, mas aquele olhar pessimista, né? Aquele olhar que era diferente de Josué e Calebe, esses 10, eles olharam para aquilo, eles viram um lugar maravilhoso, um lugar bonito, mas ao mesmo tempo eles acreditaram no seguinte: nós nunca vamos entrar aí. Olha o tamanho do exército, olha o tamanho dos caras, nós nunca vamos entrar aí. Ou seja, eles, segundo a expressão aqui do texto, se sentiram como um gafanhoto, que é um bichinho, um inseto, na maioria das vezes pequeno, que teoricamente sozinho não faz mal nenhum, mas em bando eles acabam com tudo, né, que tem de plantação. Ou seja, olha a visão dessas pessoas. Eles foram amando de Moisés para checar a terra que Deus tinha prometido. Eles checaram, eles viram que era uma terra abençoada, mas dos 12, 10 pessimistas voltaram e enxergaram um grande monte ali, um grande problema. Nós nunca vamos entrar ali. E isso trouxe para o povo, que povo é povo, vocês sabem. Povo é povo em qualquer lugar do mundo. Trouxe para o povo essa visão assim: nós não vamos entrar lá, estamos lascados. Eles estão falando, se eles estão falando, infelizmente, meus irmãos, nós encontramos no mundo de hoje, e dentro de igreja, muita gente se sentindo como um gafanhoto. Se você olhar a história do passado, por exemplo, de Gideão, quando Deus se aproxima dele, o anjo do Senhor se aproxima dele e fala para ele: Gideão, vai nessa tua força, eu estou contigo. Ele fala: eu? Só faltou ele falar assim: eu sou um gafanhoto. Eu sou pequeno, eu sou o menor da minha família, e a minha família é o menor clã que tem entre todos. Eu libertar quem? Deus precisou insistir com ele, para que ele pudesse ter uma experiência. E Gideão teve uma experiência maravilhosa com Deus. É aqui que eu quero focar a mensagem desta noite, porque infelizmente, meus irmãos, tem muita gente hoje, mas muita gente hoje, que vai para a igreja, que na maioria das vezes ama a Deus, ou diz que conhece e ama a Deus, mas ele não tem experiências com o Senhor. Davi aqui no Salmo 121, versículo 2, ele deixou claro. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? O que fez o céu e a terra. E pelo que eu sei, o Deus desta igreja aqui é o mesmo que fez os céus e a terra. Se ele é o mesmo, e para mim ele é o mesmo, me permita essa expressão aqui: para que serve esse Deus? Para a gente dizer que serve, que acredita, que ama, e não acontece nada. Será que Deus vai vir ou não vai vir?
Será que Deus vai intervir ou não vai intervir nas nossas vidas? É interessante a gente pensar sobre isso, porque a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, ela deveria ser muito grande. Não estou falando de ter bens, de ter dinheiro, eu estou falando de fé, de crença, de dependência, de saber realmente que Deus é um Deus que abençoa, e Ele abençoa mesmo. Tudo bem que Ele abençoa no tempo dEle, no momento dEle, Ele sabe o que é melhor para nós. Cabe a gente continuar firme, servindo a Ele, amando a Ele, todos os dias de nossa vida. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai mudar a história da nossa vida. Essa era a crença de Davi. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso é importante a gente ter essa diferença, porque é interessante, no Salmo 115, eu já citei ele aqui esse ano, acompanhe aqui no telão. Salmo, tá bom o som, viu? Não precisa nem mexer muito não, viu? Tava bom. Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor, ou por teu amor e por tua fidelidade. Olha que interessante. Versículo 2: porque perguntam, onde está o Deus deles? Pausa aqui. Se alguém chegasse em você agora, que você está vivendo a tua vida, você está passando por dificuldades, e falasse para você assim: onde está o seu Deus? Já que você fala tanto de Deus, você fala que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Cadê o seu Deus? Você já parou para pensar nisso? Que resposta você daria? Que resposta você daria? Bom, se eu posso citar aqui, eu vou citar uma experiência que eu tive em relação a isso há muitos anos atrás. Talvez há uns 12, 15 anos atrás. Tenho um amigo que é muito bem de vida, e alguns anos atrás a gente saiu para ver uma propriedade, e lá onde a gente foi, ele viu, na verdade ele nem comprou a propriedade, ele viu, mas talvez não gostou do preço e tal. Voltando de lá, a gente estava conversando, e ele falou assim para mim, falou: pô rapaz, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: claro, pode. E naquela época eu estava vivendo um momento difícil da minha vida. E naquela época, ele chegou e perguntou assim: eu admiro você, porque você vai na igreja, você é pastor, você prega e tal, e você fala tanto de Deus, né? Eu acho legal isso. Só que, cara, me permita, tá? Eu vejo você assim e... tipo, cadê Deus na tua vida? Aquela pergunta para mim na hora até me chocou. Porque eu pensei, repensei, fiquei meio assim, respondo, não respondo, tipo assim, até o que eu respondo. Mas eu falei para ele, falei: olha, independente do que Deus pode fazer, eu continuo crendo nele. Eu sei que mais cedo ou mais tarde Deus vai mudar a história da minha vida, sim, eu creio. Por isso que eu continuo falando dele, amando a ele, servindo a ele. É o meu prazer. Falou: não, cara, eu entendo, eu até admiro isso de você, que você é um cara de fé e tal, porque, você passa por dificuldade, mas é aquela história, você fala tanto de Deus, e aonde que está, né, tipo, esse Deus na tua vida? Bom, eu falei para ele isso, passou alguns anos, e ele tem, se eu não me engano, ele deve ter 10 anos a menos que eu. Eu tenho 62 anos, graças a Deus eu nunca passei por nenhum tipo de cirurgia, nunca quebrou nada do meu corpo, assim que eu precisei engessar, cirurgia disso, daquilo. Ele com 52 anos já passou por 3 cirurgias, já passou por outros problemas de saúde e tal, e apesar de ter uma condição financeira muito boa, não tem aquela vida que eu tenho. Porque eu não posso ter muito dinheiro, como eu não tenho, mas eu tenho, graças a Deus, uma excelente saúde, tenho uma presença de Deus na minha vida, eu creio que Deus está comigo, eu creio que Jesus anda comigo, eu ando com Ele toda hora,
Eu creio no sustento dele. Passando esse tempo, Deus abriu a porta, eu consegui financiar a casa onde eu moro hoje. Estamos pagando, mas está lá, né? Deus abriu as portas para que eu pudesse trocar o carro lá atrás, e fui trocando até chegar no carro que eu tenho hoje. Deus trouxe para minha família a bênção, né, através do meu filho, que se casou, acho que logo um ano depois disso que aconteceu isso. Minha nora, uma bênção, os meus netos, uma bênção. Ou seja, eu vejo que Deus agiu. Se eu pudesse encontrá-lo e falar assim: escuta, como é que está a tua vida hoje? Em relação a finanças, eu sei que ele está bem melhor que eu. Mas em relação ao resto, eu não sei. Porque, pelo que eu sei, né, as dificuldades que ele já enfrentou de saúde e tal. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque nós, como seres humanos, irmãos, nós precisamos começar a ter experiências nossas com Deus. É legal você contar uma experiência: poxa, eu vi um testemunho de uma mulher que tal, igual eu vi um testemunho ontem, né? Se é verdade ou não, o cara que falou que era pastor lá, Deus o abençoe, mas ele disse que ele foi convidado para pregar numa igreja, e a igreja ia dar 8 mil reais para ele pregar lá, pagar todas as despesas. E aí ele disse: poxa, eu acabei aceitando e tal. E ele tinha feito um voto para com Deus de pregar o evangelho e nunca cobrar nada, nem receber nada, porque Deus sempre sustentou ele. Mas ele falou: não, eu vou, tal. Aí depositaram os 8 mil reais. Você deve ter visto esse testemunho, né? Eu mandei para algumas pessoas. Depositaram a igreja 8 mil reais na conta dele, e depois que depositaram, esse camarada começou a passar mal. E começou a passar mal, dor no estômago, dor aqui, dor ali. Aí ele foi no médico, o médico olhou para ele e falou assim: rapaz, você está com um câncer aí que está comendo você tudo aqui por dentro. Não, pelo amor de Deus, doutor, está amarrado, né, que os crentes da turma está amarrado em nome de Jesus. Eu não estou não, tal, que é isso. E saiu e foi embora revoltado e foi para casa. E aí ele sentia aquela dor, aí ele falou: não, eu vou orar. Ele orou e orou. De repente, no meio da oração, Deus falou para ele assim: isso aí está acontecendo porque você falou para mim que você não ia aceitar dinheiro, e você aceitou. Aí ele disse que era 8 horas da noite, 9 da noite. Ele foi ligar para o pastor e não conseguia falar com o pastor. E a dor. Ele passou a madrugada inteira ligando para o pastor. Diz que o pastor atendeu 6 da manhã. 6 horas da manhã, ele atende: pô, pastor, você me ligou bastante, estou vendo um monte de ligação. Pois é, eu preciso dar conta da igreja aí. Para quê? Não, porque eu vou devolver o dinheiro. Não, meu irmão, a gente está abençoado. Não, pelo amor de Deus, me dá a conta aí. Não, mas a gente te abençoa. Você não está entendendo, pelo amor de Deus, me dá a conta. O pastor deu a conta, ele transferiu os 8 mil reais. Meia hora depois, acabou toda a dor, todo o problema. Ele voltou no médico, fez exame e disse que não tinha nada. Eu estou falando isso porque ele teve uma experiência, segundo ele falou, com Deus. E muitos de nós, às vezes, deixamos de ter, porque hoje a gente vive dentro das igrejas, aquele negócio assim: eu vou no culto, tá bom, né? Tá bom. Eu estou com uma dor aqui, está doendo ali, está doendo lá, né? Não é que nem o português que foi no médico e falou: estou com dor aqui, doutor, dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor em tudo quanto é lugar. Aí o médico olhou e falou: não, você está com um espinho no dedo. Né? Enfim, tem gente que não tem experiência com Deus. E Davi era um cara que tinha experiência com Deus. Voltando aqui para o texto, versículo 3 novamente, ele diz assim: o nosso Deus está nos céus. Lembra, nós estamos no Salmo 115. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Pode ou não pode? Eu vou perguntar de novo, tá, Deus? Aqui está chovendo, está assim. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Muito obrigado. Versículo 4, a comparação que o escritor do Salmo 115 diz: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Ou seja, os deuses que tem por aí, se existem,
eles são feitos por mão de homens. Então as imagens, as coisas que você vê, foram feitas por mãos de homens. Então, a imagem que é feita por mão de homens, seja de barro, seja de gesso, seja de madeira, se você chegar nela e falar assim, fala comigo, ela vai falar com você? Humanamente falando, sim ou não? Não. Por quê? Porque ela tem boca, mas não fala. Ela tem olhos, às vezes está olhando para você assim. É igual quem tem... Eu fui numa casa uma vez de um irmão que ele tinha aquelas corujas, né, de gesso, pintadinha, bonitinha, no fundo, num lugar assim, que quando ele abriu a porta para a gente conhecer, que eu vi aqui, aquele zoião assim que acendeu, eu falei, tomei até um susto, né? Tem olho, mas não pode ver. Tem nariz, mas não pode respirar, não pode cheirar. Tem mãos, mas não pode apalpar. Ao contrário, precisa de alguém carregar. Então, o escritor do Salmo 115 diz assim, alguém perguntou para ele, aonde está o seu Deus? Ele falou, meu Deus está no céu, meu Deus está em todo lugar. Meu Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, ponto. Aí ele diz assim, versículo 8, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Versículo 9, ele diz assim, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 10, confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 11, agora é para mim e para você, vocês que temem o Senhor, tem alguém que teme o Senhor aqui? Confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo, ou o seu escudo e o seu socorro, como algumas versões. Você pode, pela fé, não sei como é que está a tua fé hoje, mas você pode pela fé, se tiver alguém do teu lado, falar para ele assim, meu irmão, confie no Senhor. Diga para ele, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Eu não vou falar para você dar um peteleco na orelha dele para ele despertar, porque ele está acordado. Versículo 12, o salmista disse assim, o Senhor lembra-se de nós. O Senhor não se esquece da gente. Lembra o que está escrito na Bíblia? A mãe pode esquecer do filho que amamenta ou que cuida, mas Deus não. Deus não se esquece daqueles que Ele ama. E Deus nos ama. Deus não esqueceu da gente. Ele abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, 13, isso aqui é para mim e para você, abençoará os que temem o Senhor. Tem gente que teme ao Senhor? Do menor ao maior, da irmã Ângela para mim, só para você entender, do menor para o maior. Ou seja, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Ele é o Deus lá do Êxodo que tirou o povo do Egito. É o mesmo Deus. Lembra daquele Deus que fez os milagres lá? Lembra daquele Deus que libertou o povo? Lembra daquele Deus que abriu o mar para o povo passar no meio de terra seca? Lembra daquele Deus que estava com eles de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo? Lembra daquele Deus que fez maravilhas no meio deles? Lembra? É aquele mesmo Deus, é o nosso Deus de hoje. Ou seja, o que está faltando hoje para os crentes é ter essa experiência com Deus. É olhar para Deus e falar assim, o meu socorro vem do Senhor, ponto, eu creio. Escuta, mas você está passando dificuldade, o meu socorro vem do Senhor, eu creio. Escuta, mas você está enfermo, o meu socorro vem do Senhor, eu creio. Mas você está desempregado, o meu socorro vem do Senhor, eu creio. Pronto, eu creio, acabou. Está faltando talvez isso hoje no meio dos cristãos. E você e eu, a gente não pode ficar vivendo de experiência dos outros. Como eu falei aqui, o pastor contou uma experiência lá em relação ao dinheiro. Outros irmãos que você já ouviu experiências que estão registradas na Bíblia. E para quê? Para a hora que chegar a tua vez, você fala assim, mas esse Deus abençoa fulano, cicrano, mas Deus não me abençoa, né? Irmão, irmã, se você está aqui hoje, eu não sei como é que está a tua vida, como é que está a tua situação, mas se você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui para você ouvir exatamente isso e mudar essa história da tua vida. Você tem que entender e viver e aprender a enfrentar as dificuldades, as lutas vêm. Não adianta você ficar buscando aí agiota, advogado,
E tem gente que tem causa na justiça e foi atrás de advogado, e bons advogados. O advogado foi lá e tal, e falou com o juiz, e até agora não saiu nada. Agora, quando você sabe que o teu socorro vem do Senhor, você fala com o advogado, mas você sabe que não é o advogado que vai resolver a causa, é o teu Deus Todo-Poderoso, que é o justo juiz. Você vai no médico, fala com o médico te dá um remédio, te dá uma guia para você fazer um exame, olha depois, te dá algumas dicas, mas você sabe, não é o médico que vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. O salmista se lembrava disso. E é interessante a gente esmiuçar um pouco como vem esse socorro do Senhor, baseado nesse texto. Primeiro, Deus te livra da vergonha. Ele fala aqui, o salmista Davi, que a mão do Senhor estaria sempre guardando, livrando, inclusive até de alguns deslizes, de alguns pecados, de alguns erros, de algumas decisões. Na versão Almeida Corrigida, o Salmo 121, versículo 3 que nós lemos, nessa versão diz assim: não deixará vacilar o teu pé. O escritor aqui está falando do socorro moral que Deus traz para as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo um momento que você precisa tomar decisões, e você não sabe o que fazer, que tipo de decisão. Na verdade, até você está pedindo a Deus uma decisão. Eu falei isso com um irmão hoje, que encontrei, e eu disse para ele, falei, você precisa se colocar diante de Deus e abrir o jogo. Abrir o jogo, falar, Senhor, estou aqui, o Senhor me conhece, sou teu servo, sirvo ao Senhor, ultimamente estou deixando a desejar. Falei, abre o jogo. Ultimamente eu estou deixando a desejar, eu estou enfrentando dificuldade, o Senhor está vendo, está difícil. Eu estou deixando às vezes de ir até na tua casa te buscar por conta da dificuldade. Mas Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu vou esquecer todas as decisões que eu tomei, achando que eu sabia o que era melhor e eu não sabia. E eu vou confiar no Senhor. Meu irmão, minha irmã, coloca uma coisa no teu coração. Vou citar um texto aqui, coloca aqui no telão, meus irmãos, 1 Coríntios 10, 13. Paulo escreveu assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, olha bem o que ele diz, Ele mesmo, Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, o escritor do Salmo 121, ele disse assim, Ele não vai deixar o meu pé vacilar. O que ele está querendo dizer? Ele está dando um socorro para que você não tome decisões erradas, para que você não ande em caminhos errados. Por isso que nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. É legal você chegar num culto, que Deus nos dê ainda em nome de Jesus um dia de ter um culto só de testemunhos. De a maioria da igreja pegar o microfone e falar assim, irmão, vocês não acreditam que Deus fez isso, viu? Irmão, fez isso para você, você não imagina, Deus fez isso, e eu para mim, irmão, Deus fez isso. Você tem que começar a viver essa experiência. Você não pode começar a viver, nessa autocomiseração que muito crente tem, né? Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Sempre Gabriela. Gabriela, minha nora, não estou falando de você não, tá? É de outra. Tem muita gente vivendo assim. É assim que Deus quer, né? É assim que Deus quer? É assim que está escrito na Bíblia? Davi foi um cara que enfrentou dificuldades. O próprio filho dele perseguiu ele. Mas ele nunca deixou, ele fugiu tal, mas ele nunca deixou de olhar para Deus e dizer assim, o meu socorro não vem de monte, para mim o Deus que me socorre é o Deus que fez os montes, esse Deus está comigo, eu
adoro. Apesar de tudo que aconteceu na minha vida, eu creio, Deus está comigo. Ele vai suprir, Ele vai virar essa jogada, Ele vai mudar essa situação. Ele é o meu socorro, Ele guarda a minha vida. Foi o que Ele falou no Salmo 121, versículo 7. O Senhor protegerá a mim e a você de todo mal. Ele protegerá a sua vida. Meu irmão, será que é bobagem que está escrito na Bíblia? Você sabe, a maioria das coisas que a gente está vivendo é porque nós escolhemos. Tomamos decisões erradas, falamos o que não deveríamos falar, pensamos o que deveríamos não pensar, e por conta disso a gente sofre. Agora, às vezes Deus permite situação, como Paulo escreveu à igreja de Corinto. Deus permite, mas Ele não vai deixar você sucumbir. Ele vai dar um escape. Ele está do teu lado. Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, eu já falei aqui na terça-feira, inclusive, na oração. Aliás, a maioria aqui está convidado para vir na oração. Terça-feira, tá, 8 da noite, tem oração aqui na igreja. E eu estava falando para os irmãos que algumas perguntas que foram feitas, né? E a gente está usando a quinta-feira para tirar dúvidas. Tem uma dúvida da Bíblia? Vem na quinta, pergunta. Se eu não souber, o Fernando sabe. Se ele não souber, o Paulo sabe. Se ele não souber, na terça, né? Se não souber, o Espírito Santo revela. Mas a gente está aqui tirando dúvidas. E aí surgiu, né, a questão do Papa, né? O Papa. Qual o Papa que vai ser? Será que o próximo Papa é o falso profeta? Como estão falando, dia 25, amanhã, irmãos, dia 25 de abril, diz que vai acontecer uma coisa no mundo. O que vai acontecer? Não sei, mas diz que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, ou eu creio em Deus, ou eu creio no que se fala. A televisão fala que o Brasil está vivendo o melhor momento dele. É isso que você está vendo? Não. Mas eu não acredito no que a televisão fala. Eu não acredito no que as pessoas falam. Eu acredito no que a palavra do Senhor fala. E se aqui está escrito que Ele está conosco, nos protegendo de todo mal, eu creio que Deus protege a nossa vida de todo mal. Você viu como é que diminuiu o amém? Pastor, é que você não sabe o que aconteceu na minha vida, sabe? É que roubaram isso, fizeram aquilo. Irmão, podia ter sido pior. Podia ter sido pior. Estava falando com um casal esses dias, estava assim, nossa, a gente está tão cansado, né? Trabalhando que nem uns camelos. E tal, a dificuldade, trabalhando e tal. Aí eu cheguei perto deles e falei assim, posso falar um negócio? Pode. Mas vocês têm saúde, né? Acorda toda manhã com saúde para trabalhar, né? Aí eles olharam para mim assim, isso é verdade. Falei, pois é, tem gente que queria trabalhar e não tem saúde, e vocês têm. E você está falando ainda que você está trabalhando muito. Pera um pouquinho, pastor, vamos mudar isso. Irmão, Deus está cuidando de você. Deus está abrindo portas. Está ou não está? Por último aqui, o Senhor é socorro bem presente no dia a dia. Salmo 121, 8 diz que Ele protegerá a sua saída e a sua chegada. Você saiu de casa, se você orou, falou com Deus, Deus está contigo. Senão, Mateus 28, 20 seria mentiroso. O que Jesus falou? Eu estarei com vocês todo domingo na hora dos cultos. Amém? O que ele falou? Eu estarei com vocês todos os dias. Diga assim, todos os dias. Diga para a pessoa que está do seu lado para ele crer. Todos os dias Jesus está contigo. O escritor aqui disse, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Ou seja, o Deus, quando a gente acorda de manhã cedo, Deus já está acordado. Aliás, Deus nem dorme. O texto de Salmos também diz que Ele nem tosqueneja. A versão antiga, né? O que é toscanejar, né?
é pessoa que dá aquelas pescadas assim, né? E no culto, às vezes, tem uns que pegam uns lambari, mas tem uns que pegam uns peixão, assim, que vai assim, vai embaixo e sobe, né? Ele tosqueneja mesmo, né? Enfim. Diz o texto que Deus nem isso faz. Porque Deus não precisa dormir. Deus não precisa comer. Deus não precisa beber. Deus é Deus. Antes de tudo existir, Ele já era Deus. Então esse Deus cuida da minha entrada e da minha saída. Quando eu estou saindo de casa, Deus está me guardando. Quando eu estou chegando em casa, Deus está me guardando. Eu estou vindo para a igreja, no culto, Deus está me guardando. Nós vamos embora agora, Deus continuará nos guardando. E quando Ele guarda a gente, o Salmo 121, 8, complemento diz: desde agora e para sempre. Ou seja, Ele não é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente. Ele está com a gente aqui hoje, inclusive. A questão aqui é, para a gente encerrar, é a gente entender, esse Deus que a gente serve, Ele é vivo mesmo? Pergunto para você, sim ou não, pessoal? Igual a escolinha do professor Raimundo lá, sim. Ou então que nem aquele programa que tinha das crianças, você quer trocar uma bala por uma bicicleta? Sim, né? Desde agora e para sempre, Ele é o nosso Deus. Ele nos guarda. A questão aqui não é Deus, como eu sempre digo, a questão somos nós. Será que nós estamos mesmo tendo essa conexão com Ele? Será que a gente olha para o alto e diz assim: o meu socorro vem do Senhor? Ou será que a gente olha e fala assim: o meu socorro vem do Senhor? O Salmo 121 fala isso. Legal. Isso aí já entrou na tua mente? Já entrou no teu coração? Eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E a dificuldade, ela pode existir, mas o meu socorro vem do Senhor. E a enfermidade, ela está assolando a minha vida, mas o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos? Antes da gente ir embora, há uns anos atrás, Deus me deu uma canção justamente neste salmo. Eu gostaria de cantar, a gente já canta aqui, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Da onde vem o socorro? Do Senhor. Fala para o teu irmão, fala mais alto: do Senhor. E você parar com esse negócio, do Senhor. Do Senhor. Vem dele que vem o socorro. Você precisa acreditar nisso. Amém? Amém. Vamos cantar então. Isso, batendo palma. Aleluia. Cante então. Eleva os olhos para os montes, de onde veio meu socorro? De onde ele vem? Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Baseado no Salmo, é Ele que guarda o teu caminhar. E Ele guarda mesmo. Perto está, não vou tropeçar. Aleluia, declare isso. Ele te guarda, nunca dorme, sempre alerta Ele está. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os meus inimigos não me alcançarão. Aleluia. Nem o sol nem a lua me ferirão.
Glória a Deus, declare isso. A minha chegada, Minha saída, Ele é a minha proteção. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos para Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o louvor.